você não vai dizer nada contra a coordenadora, portanto, toda a palavra está livre. Se não falar mal de mim, Certo, tudo bem então, professora. Então, hoje eu trouxe para a gente as contribuições do professor José Jorge de Carvalho com o Encontro de Saberes, né? E trouxe também uma contribuição do professor José Rufino sobre uma tese que ele construiu também, né? Tendo a figura de Exu e da encruzilhada como categorias analíticas, né? E como processo teórico-metodológico que norteia. Eu até não gosto da expressão nortear, porque a gente se orienta pelo sul, mas essa categoria de análise que o professor Rufino traz, Exu e a encruzilhada, ela faz uma referência às possibilidades que a gente tem, né? Então, e como tem um aforismo iorubano que diz que Exu matou o pássaro ontem com a pedra que atirou somente hoje, eu vou começar pelo fim. Eu indiquei esses dois textos e vou começar pelo texto que eu indiquei como complementar, né? Exu e a Pedagogia das Encruzilhadas, do professor Luiz Rufino. Daí eu sigo para as contribuições do Encontro de Saberes, do professor José Jorge de Carvalho e do professor Pablo Albernaz, né? Especialmente nesse texto aí do Encontro de Saberes por uma Universidade Antirracista Pluriepistêmica, né? Como eu estava dizendo, o professor Rufino ele traz uma contribuição de Exu como uma categoria de análise, fazendo com que essa figura de Exu seja um contraponto à colonialidade dentro da academia, né? Ele fala que a luta colonial ela não é datada porque ela permanece, porque o próprio colonialismo tem permanecido, né? Ele está aí se nutrindo do terror, se nutrindo das estruturas de opressão de conhecimento. Então, a evocação de Exu como essa representação do saber afrodiaspórico, né, é uma forma de resistir ao colonialismo, de negar ao colonialismo uma vitória completa, porque Exu é o extremo dinâmico dentro da filosofia iorubana. É Exu que inventa novas formas de fazer, novas formas de ler o mundo, de comunicar, de combater o engessamento do conhecimento, porque Exu é o avesso ao que é parado, ao que é estanque, ao que é prisão ideológica, prisão material, né? Então, a encruzilhada para o professor Rufino ela não é uma alegoria, né? É um corpus, é um lugar onde esse Exu nos convoca a atravessar e responder através desses princípios cosmológicos afrodiaspóricos, né? Esses desafios que o colonialismo impõe. Então, Exu permite todas as formas de produção de conhecimento. Exu é um ser que nasce antes da própria mãe, porque ele existe antes mesmo da criação. Exu permite que todas as linguagens sejam utilizadas, ou seja, Exu é uma liberdade que assusta a colonialidade, né? Porque eles necessitam de corpos adestrados, sem vida própria, cujas vontades são alienadas, né? No sentido de que mesmo o pensamento tem que ser apenas um pensamento reproduzido de maneira padronizada, né? De maneira que fortaleça apenas o poder colonizador dentro da academia. Mas, da mesma forma que Exu participa da criação, né? Pois ele nasce antes da mãe, ele participa também da destruição de tudo que foi criado. Né? De que forma Exu instaura a dúvida para que novas coisas surjam. Né? Sem Exu,
para o princípio cosmológico iorubano, nada é possível porque Exu é essa dinâmica geradora. Exu tem o poder de realização, Exu tem uma fome insaciável e essa fome é a representação do anseio, da vontade de compreender, de renovar, de aprender, de multiplicar. Exu é a boca que tudo come, né? E tudo que Exu engole, ele faz retornar de uma maneira dinâmica, energizada, fortalecida, né? Tudo que é um contraponto ao colonialismo, porque o colonialismo até absorve e digere tudo que encontra, mas apenas para se fortalecer. Nada é devolvido, né? Tudo vira uma massa homogênea, disforme, pasteurizada, mas para Exu, não. Para Exu, tudo pode ser engolido, transformado, fortalecido e retornado, né? Para que a gente avance. Então, o Luiz Rufino chama essa pedagogia das encruzilhadas de um projeto político, poético e ético, né? Que questiona a ideia desse mundo imutável, né? Desse mundo inacabado, né? Desse mundo acabado, desse mundo cristalizado, né? Para ele o mundo é inacabado, né? E aí, como inacabado, esse mundo deve ser um objeto de observações múltiplas, de possibilidades muitas, sem dono, sem receita pronta, né? Porque o colonialismo ele se propõe universalizante, né? Mas esse princípio universalizante do colonialismo dentro das academias está cheio de vazio, está cheio de negações. E Exu anda no sentido completamente oposto. Né? Exu se coloca, como eu disse, como uma dúvida, como uma possibilidade que surge dos vários pontos da encruzilhada e que não para, né? Que nada fica ali parado dentro da encruzilhada, nada fica ali no centro, nada está estanque. Né? Então ele continua a questionar, continua a investigar e a realizar. Né? E, e é importante dizer também que não estamos falando aqui de uma questão de fé, né? Nós estamos falando de uma compreensão filosófica, né? De uma forma de construção do conhecimento que admite todas as mais variadas formas de conhecer e de buscar. Né? É uma forma de construção do conhecimento que, como Exu, tudo engole, apenas para colocar para fora de maneira mais forte, mais plural, mais democrática, mais justa, mais real, né? Esse conhecimento que é construído a partir da lógica de Exu e da encruzilhada, ele não se permite ser amordaçado, né? Ele não se permite ser engessado, né? O conhecimento produzido a partir de Exu como categoria é como o próprio Exu, né? Ele é dinâmico, ele é envolvente. Na pedagogia das encruzilhadas do professor Rufino, ele também defende que nós estamos no meio de uma guerra, né? Onde, de um lado, se apresenta o aparato colonialista do conhecimento, né? Que invalida todas as outras formas de saber, né? E de outro lado está a dúvida, a possibilidade de errar e de acertar, apresentada nesse caso por Exu e pela encruzilhada. E esse último, né? Ele se contrapõe à estrutura dominante de fazer conhecimento e educação, né? Porque ele justamente não permite ser estancado, né? Ele é um processo dinâmico. Aí, nesse caso, se vale da própria dúvida, né? Como um mote até para
para estabelecer as possibilidades de novas fontes de produção de conhecimento, novas construções de saber, novas práticas, alargamento de subjetividades, né? Ou até construção de subjetividades e de corpos rebeldes que não necessariamente façam um movimento de negar o contexto científico, mas que reposiciona, né, esse conhecimento ocidental, tira o conhecimento ocidental do lugar de centro, de validade, e coloca ele como uma possibilidade também, né? Diferente, diferente desse próprio conhecimento científico que nega e que invalida, o saber na encruzilhada, ele reposiciona para o lado, mas ele não nega, né? E aí me surgiu um questionamento, né, a partir disso, né, de como a gente poderia preparar a, a academia para formar pessoas que entendam a possibilidade de novas perspectivas de produção de conhecimento, especialmente esse conhecimento que é não hegemônico, né? Então, lembro de Rufino, me remete que Rufino defende como resposta a essa questão, né, que precisamos construir as políticas afirmativas nas universidades, né? E isso implicaria em pensar programas político-pedagógicos institucionais das universidades com essa ótica da encruzilhada, né, onde não tenha um caminho reto para o conhecimento, mas que a academia se abra para os atravessamentos historicamente negados, como formas de produzir conhecimento afropindorâmicas, né? E eu lembro, me remonta no texto que ele faz essa referência, inclusive, a uma conceituação trazida por Nego Bispo, né? Essa questão do conhecimento afropindorâmico, que ele defende que não apenas o saber científico, mas o saber negro e o saber indígena também precisa ser considerado. Então, deixa eu ver aqui. Então, eu parei para fiz uma ressalva sobre o Nego Bispo e acabei aqui mas bom. Então, é nesse contexto de novas formas de produzir conhecimento que entra, né, a contribuição, enfim, dada pela iniciativa do professor José Jorge de Carvalho, que é o Encontro de Saberes, né, uma iniciativa que foi fundada em 2010 na Universidade de Brasília, que foi gestada antes no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde o professor José Jorge trabalhava, e que foi ofertada pela primeira vez como uma disciplina na Universidade de Brasília em 2010. Né? Então, essa iniciativa do Encontro de Saberes é uma iniciativa que buscava inverter, né? Reposicionar os lugares da autoridade acadêmica. Né? Fez um movimento de inclusão dos saberes tradicionais na academia, né? Em um esforço para que o saber acadêmico seja permeado por formas de conhecimento que estão fora dos muros da universidade. Né? E de que forma, né, fazer isso? O professor José Jorge de Carvalho, em um Encontro de Saberes, trouxe para a universidade os mestres de saberes tradicionais. Né? Porque se existem saberes, existem os sabedores, né? E eles chamam esses sabedores de mestre para que esses mestres pudessem dar aula sobre seus modos de vida, suas tradições, seus conhecimentos, mesmo que essas pessoas não tivessem uma formação acadêmica, né? Porque o Encontro de Saberes acreditou e defende, né? O Encontro de Saberes ele
permanece hoje, ele está capilarizado, não está só na Universidade de Brasília, hoje já tem algumas universidades em todas as regiões do Brasil que assumiu essa iniciativa do Encontro de Saberes, né, de validar os saberes dessas pessoas que têm saber notório e que podem ensinar nas universidades, né? Então, alguns desses mestres e mestras, inclusive, nem sabem ler, né? Quiçá a formação acadêmica. Mas eles possuem um determinado tipo de construção de conhecimento que os autorizava a falar, a ensinar, a contribuir, inclusive sendo pagas por isso, né, como uma contrapartida da universidade por receber a contribuição desses saberes notórios, né? Então, essa iniciativa coloca os mestres dos saberes e a academia em um processo de troca que não existia, né? Que não existia, porque antes existia, persiste até agora, né? O que o professor Rufino fala lá em cima, que o colonialismo ele não deixa de existir, por isso a gente precisa continuar lutando contra o colonialismo, a colonialidade, né? O professor José Jorge também reforça isso no texto dele, né? A, a realidade é que existia o ente que pesquisava e o ente pesquisado, né? Então, essas pessoas, esses saberes, quando estavam na universidade, eles estavam apenas no lugar de informante. Então, a universidade ia lá, pegava o que achava que era importante, o que era válido para eles, né? Sem nenhum tipo de acordo, sem nenhum tipo de relação com esses saberes tradicionais, e, e utilizava, né? Então, a iniciativa do Encontro de Saberes coloca os mestres e mestras de saberes dentro da academia num processo de troca mesmo, né? É de fato um lugar de diálogo e de avanço nas relações, uma vez que esses mestres nunca tiveram espaços na universidade, né? Os saberes... Raul, Raul, Oi, eu vou lhe pronto. Oi, interromper. professora. Não, eu vou lhe Claro. interromper porque eu levantei a mão e você não viu, e agora a Vitaílma levantou a mão. Então, eu vou ter que lhe interromper para poder você me dizer o que eu faço. Você vai aceitar a interrupção? A minha pergunta era essa: se a gente pode fazer pergunta ou debater alguma coisa ao longo da sua exposição, você deixa para o final. Essa é a minha questão. Vamos ver o que é que Vitaílma tem para perguntar. Pergunta logo aí, Vita. Cadê a Eu não vi criatura? mesmo. Pois é difícil. Eu também não veria, não. Esse negócio tem gente muito atenta, Oi, né, a isso tudo aqui. Diga, Vitaílma, o que é que você quer perguntar? Bom, Vita, minha câmera tá não estamos lhe ruim. escutando, Vitaílma. Ela está digitando ali. Cadê? Ah, tá. Vai ver o que é. Não. Sim, minha pergunta Certo. você responde como? Interrompe você ou Professora, deixa? eu acho que a gente vai fazer. Eu vou fazer uma fala inicial. E aí eu acho que a partir dessa fala inicial a gente pode. Ah, ok. Não, é só para Tá? saber, cada um tem seu jeito. Uhum. Não, Porque. eu estou anotando aqui as coisas que eu quero falar. Certo. E aí? Porque nesse caso. Oi? Nesse caso, como eu não Estou fiz um. ouvindo, Vita. Ouviu? Oi? Ah, Viu? Sim, não, agora eu sim. queria. Eu não ouvi o que Raul falou, se podia interromper ou não. Ele prefere fazer a fala dele e depois a gente conversar. Ouviu? É, conseguiu ouvir, Vitayana? Ah, Ok, pronto. pronto, É vamos porque nessa. assim, como
como são dois textos que eu acredito que sejam dois textos muito tranquilos, né? Muito sossegados, eu não fiz um guia aqui Uhum, de slide, de apresentação, que eu acho que inclusive não cabia, mas porque a gente está em roda, né? Eu introduzi aqui a partir das percepções que eu tive. Mas a gente vai poder abrir aqui, a gente vai se uhum, contribuir, se trocar, porque inclusive é a, é a ideia, né, é o mote dos textos, né, a possibilidade de troca e de diálogo. Então, assim, vai uhum. ter a possibilidade. Eu só vou tentar concluir aqui. Eu vou ver, inclusive, onde é que eu perdi, porque, assim, em tempo de inteligência artificial, minha forma de organizar ainda é um papel assim. Eu ainda faço isso, né? Essa é a minha Fica à forma de vontade, orientar a não tem fala. problema. Pronto, então vamos lá e a gente abre, né? Bom, do que é que eu ia falando aqui? Sim, do lugar de troca, né? Então, é, essa iniciativa, né, do encontro de saberes, ela coloca, né, a universidade nesse lugar de troca, né, avançando relações que não tiveram espaço na universidade. Então, os saberes tradicionais sempre foram colocados em segundo plano, negados, invalidados, né? E a gente precisa a gente precisa reconhecer que a universidade ainda é um espaço racista, que ainda é um espaço organizado para rejeitar o conhecimento que surge de determinado povo, com determinada cor, de determinado fenótipo, e aqui eu estou falando sim dos povos negros e indígenas especialmente, né? E, e se nós reconhecemos que a universidade mantém ainda essa estrutura racista, a gente também tem que fortalecer as iniciativas que rompem esse cerco do racismo epistêmico, né? E isso significa dizer que as políticas afirmativas e de reparação, como as cotas, por exemplo, cumprem um papel importantíssimo nesse enfrentamento, né? Porque a entrada de pessoas negras e indígenas nos espaços de tomada de decisão, como a docência, por exemplo, como a pós-graduação, podem ajudar na Uhum. construção de uma universidade como um ambiente menos hostil à diversidade, né? Porque o racismo opera por vezes de maneira aberta, mas ele também opera de maneira velada, né? Criando barreira institucional para que esses saberes não sejam incluídos, não sejam reconhecidos dentro da academia, não sejam validados. Então, ter espaço para as pessoas negras e indígenas garantido por lei nos concursos públicos, no ingresso das universidades, pode ser um pilar de sustentação da luta antirracista e pluriepistêmica dentro da universidade, dentro da academia, né? Eu particularmente acredito também nisso. Eu concordo em gênero, número e grau aqui com o professor José Jorge, porque, de fato, a presença desses corpos faz diferença dentro da academia, né? Porque até aqui o máximo de relação foi mesmo aquele lugar que eu falei antes, né? De pesquisar e de trazer o que fosse conveniente para a academia. Mas esses espaços não admitiam a presença desses corpos negros e indígenas dentro de seus muros, né? Menos ainda no papel de quem detém o saber. Então, a ideia do encontro de saberes foi favorecer esse reposicionamento, né, entre um mundo monoepistêmico, né, para um mundo pluriepistêmico, onde todas as possibilidades são boas. O saber científico, mas também o saber indígena, o saber dos ribeirinhos, do povo cigano,
das domésticas, dos quilombolas, dos terreiros, enfim, das fontes mais diversas possível, né? Então, aí para fechar essa fala inicial, o professor José Jorge e o professor Pablo Albernaz, né, que são os autores do texto que eu indiquei, eles trazem uma série de conceitos e contribuições que vale a pena a gente se apropriar. Inclusive, não trouxe para aqui agora porque uma relação de conceitos eu acho que não seria interessante, mas para o nosso diálogo aqui. Mas eu já organizei eles nesse meu papelzinho. Eu já organizei eles no meu papelzinho aqui. Estou digitalizando e vou fazer uma arte bonitinha. Para quem não sabe, eu também sou designer, então vou fazer uma arte bonitinha com esses conceitos, com essas coisas e vou compartilhar com o observatório, né? E é importante a gente se apropriar desses conceitos porque nós aqui nesse espaço temos condição de estabelecer novas formas de fazer conhecimento, que seja antirracista e que seja pluriepistêmico, né? Porque nós que estamos num grupo de pesquisa dedicado à vida estudantil, certamente seremos colocados diante do apagamento epistêmico, né? Diante do racismo, do preconceito, porque a gente tem pela frente a realidade de cada um de nós, né? Nós estamos entrando na universidade, eu falo por mim, eu sou um homem negro dentro da universidade, dentro de um espaço que um homem negro, pobre, adepto do candomblé, que não tinha espaço dentro da universidade. Então a gente entra na universidade com toda a carga que nós trazemos por ser quem nós somos, né? E especialmente nesse nível da pós-graduação, né? Nós estamos falando de uma universidade que a gente está construindo com nossa participação cada vez mais direta. Quem está na pós-graduação, no nível que for, geralmente está pensando em seguir uma carreira acadêmica. Então a gente precisa ter essa responsabilidade de pensar uma universidade que pode muito mais do que ela tem oferecido, né? A atuação de cada um acadêmico, de cada pessoa que está aqui, ela é potente, a universidade precisa ser potente junto com a gente e junto com os outros, né? Então, essa é a nossa responsabilidade. Então, por hora, eu vou parar por aqui para poder a gente fazer nossas considerações, vocês perguntarem e a gente dialogar. Ok. Mas que história é essa que você é design? Você é uma caixinha de surpresa. Aliás, esse povo do observatório toda hora inventa uma coisa. É bom saber, viu? Eu gosto Sou de pedir designer. favor logo. Claro, claro, claro. Então, Quando eu não, a estava na gente está aí graduação, pensando no encontro do observatório, já faz 2 anos, né? Vamos ver se agora sai, né, esse encontro. sim, E quando eu aí eu estava na preciso de graduação, arte. bolsista lá pela praia, eu estava fazendo material de campanha da praia todo. Cássia vinha, Cássia, vez ou outra, vinha Ah, trazer os vou elogios que brigar chegavam da com a administração pró-reitora. central. Vou brigar com a pró-reitora, ficar usando mão de obra de meus bolsistas, não pode ser. Era Assim muito não bom. pode. Eu Você gostava muito. gostava, né? Era algo muito bom. A Ela é gente muito teve bacana. acordo. Vitailma, você que queria falar, quer começar? Cadê essa pessoa? Ah, bom, Aqui, aí. sim. E Apareceu a Margarida. é que meu computador não pega a câmera. Prazer em conhecer, Raul. Prazer estar de volta, né? Nas reuniões do Pois LOL. é, depois de longo inverno. Ai, pelo amor de Deus. Estou viva, viu? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Vamos lá. Raul, eu gostei muito do que você falou sobre as políticas de ações afirmativas. Eu acho que esse é um tema muito caro ao ouvir, né? E que a gente já tem falado aí também com as contribuições de Rosana Ehringer e tudo mais sobre a questão da permanência
e que essa permanência ela não pode ser apenas material, né? Na minha dissertação de mestrado, os estudantes apontaram para isso, né, sobre essa questão da representatividade do currículo, e que é algo que a gente ainda não tem conseguido implantar assim, de fato, né, como a gente transforma os currículos. Assim. Parece que, mesmo o encontro de saberes, na UFBA tem, né? Mesmo o encontro de saberes acaba caindo naquele paradigma do subalterno, do exótico, aquela coisa nichada, assim como nos periódicos, enfim. O que a gente escreve nessa linha vai acabar indo nessa direção, né? Nessa direção de pessoas que estão fazendo algo muito específico ou que não integra os cânones. É uma crítica que Patrícia Collins traz sobre, por exemplo, a maneira como as pessoas liam Dubois, né? Dubois, né, Sônia? Dentro do interacionismo também, né, tem essa discussão sobre Dubois e por que ele não foi integrado no cânone sociológico. Eu também pego essa vertente para falar sobre Virginia Bicudo. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente, enquanto grupo, enquanto integrante de uma comunidade interessada nessa decolonização na universidade, a gente precisa pensar, assim, né? Como entes pesquisadores aqui, agora, como é que a gente pode, de certa forma, tecer ações no sentido de legitimar esses conhecimentos, né? No livro do Exu, que eu escrevi um capítulo com Sônia, ele escreveu sobre a bricolagem e o estudo das criatividades com o programa que a gente construiu aqui no OV, inclusive com epistemologias africanas e tudo mais, e eu acho que o caminho é cada vez mais a gente fazer com que essas epistemologias conversem com o cânone, né? Assim, numa linha parecida com o que Beatriz do Nascimento preconizava, né? De que os nossos saberes são construídos para um devir epistemológico e, como você traz da questão da pedagogia de Exu, existencial também, não só epistemológico. Então, a gente revê, ao mesmo tempo que as epistemologias, né, as nossas práticas, enfim, de ensino, e para de alguma forma conseguir tocar nesse ponto que é importantíssimo, que é o currículo, porque pelo menos na psicologia, acho que o Ricardo aí está dando uma mexida, já tive notícia, viu, Ricardo? Já tive notícia. Mas que é importante que a gente deixe de ser o exótico dentro dessas áreas duras que a gente integra, sabe? Isso, para mim, é uma coisa que tem me tocado muito desde que eu comecei a pesquisar relações raciais, e aí, num gesto de rebeldia, eu não falo mais em novembro, né? Mas eu comecei, assim, essa psicologia geral não está requisitando Vitayama, o que é isso? Então, acho que é algo para a gente pensar, uma pimentinha aí, né? Por enquanto, e depois a gente continua conversando. Para Sônia, pronto. Itaíma, o que é que você disse? No ato de rebeldia, você não fala mais em novembro? Sim, no novembro. Em novembro eu sou silenciado o ano todo. Por que novembro eu tenho que falar? Ah, Eu não quero. entendi. Silenciada assim, logo quem, né? A pessoa. Como a gente faz? A gente faz bloco ou eu respondo agora, Vitayama? Não sei, vamos conversando aí, né? Eu não sei se ela fez uma pergunta exatamente, né? Eu também Ela tenho foi a coisa para falar. consideração. Eu queria ouvir aí esse professor anticolonialista aí, menino. O que é que ele anda aprontando? Me conte aí, Ricardo. Olá, gente, tudo bem? Raul, eu não sei se eu acho que eu já tinha te visto pessoalmente ou não. Não. Não? Você não. Ok, então, prazer conhecê-lo. Bem, né, eu não sei o que Vitayama aí, né? Onde é que tá o bafo, mas imagina, tô chegando ainda, né? Tô fazendo as coisinhas aí do jeito que é possível, mas
para dialogar aqui com o Raul, né? O texto do José Jorge de Carvalho eu já havia lido, e o do Luiz Rufino não. E que maravilha poder ter lido esse texto, né? Assim como você falou, são textos que eles têm robusteza, densidade, complexidade no campo da proposta, mas no registro escrito, eles são muito saborosos de serem lidos, né? O Pedagogia da Encruzilhada, inclusive, né, assim, por trazer o corpo, a experiência, né, como uma dimensão política epistemológica, ele, às vezes não, né? Ele flerta com a dimensão da literatura, né? E com isso eu não quero dizer que não é ciência, né? Eu quero dizer que tem uma fronteira aí, né? Encruzilhada, né? Como uma proposta não binarista, né? De romper com a cisão colonial que dividiu em dois. E aí, né? Eu não sou de axé, não sou de terreiro, né? E tenho cada vez, cheguei em Salvador, pelo amor de Deus, né? Somos interpelados a partir desse lugar em qualquer espaço dessa cidade, né? Então, e como lugar, né, que eu escolhi na minha vida para habitar de forma laboral e política é a universidade, é muito maravilhoso poder ser atravessado pela cosmologia afro-brasileira, candomblessista, no âmbito acadêmico, né? Não que só seja esse o âmbito, né, possível, inclusive pelo contrário, né? Os terreiros foram construídos fora dessa institucionalidade, desses equipamentos, né, liberais da universidade ocidentalizada. Mas uma coisa que me chama muito a atenção, e, bem, para quem já tem me conhecido, né, o lugar que eu habito na universidade, nos estudos de ação afirmativa, democratização da universidade, são os estudos feministas. E eu consegui, né, assim, ver na encruzilhada, né, a categoria da fronteira, né, que as feministas decoloniais tanto utilizam, né? A Zaldúa, ela vai nomear, né, a categoria da fronteira como lugar que a gente deve habitar, que é a metáfora da terceira margem, né? Nenhum essencialismo, nem o do branco, nem a ideia também de uma África mítica, né, que existe como ponto de partida originário, total, universal, vale a pena, né? Nenhum fundamentalismo, seja ele qual for, é saída para a gente lidar com os problemas que a modernidade e colonialidade produziu. E isso me chamou bastante atenção, né? Eu queria retomar essa coisa da fronteira da Anzaldúa, que também, né, assim, essa bandeira de luta histórica do feminismo, né? O pessoal é político, tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, né? Inclusive com democratização da universidade, né? Acesso e permanência simbólica, cultural e a própria presença física do corpo, a gente está partindo do pressuposto que isso interpela e transforma instituições, modelos de organização, né, cognitivo, político, simbólico, cultural, afetivo, sexual e por aí vai. E para dialogar com o que Vitailma falou, lá, eu vim da UFMG, né? Lá na UFMG, depois, né, eu acho não, né? Tenho certeza que no primeiro governo Lula foi institucionalizado aquele programa Conexões de Saberes, né? E as universidades, elas puderam fazer o uso, né, desse programa gigante, né, que lidava com a ideia de conectar saberes, né, da favela, da periferia, com a universidade, né? Então, numa perspectiva, né, antes da federalização das cotas, já havia esse programa de ação afirmativa que era voltado para estudar, compreender e fortificar a trajetória de estudantes de origem popular e favelados. E aí, com o debate antirracista ficando cada vez mais forte ali no início dos anos 2000, dentro das instituições públicas brasileiras, muitos desses programas também adotaram o recorte racial para pensar os bolsistas e quem seriam os protagonistas, né, dessa atividade de leitura, interpretação, análise e transformação da universidade e diminuir, né, a distância que existiria entre essas comunidades populares faveladas, periféricas, marginais e a universidade. Depois que esse programa acabou, na UFMG virou um PET, virou um programa de educação tutorial, que existe até hoje. Então, existe o PET Conexões, ainda depois que o programa saiu. E aí, quando a Vitailma fala, né, da importância da gente continuar criando institucionalidade pública, né, gratuita, né, de qualidade, que tenha compromisso com acesso e permanência, uma amiga minha fez o processo seletivo para coordenar o PET, Conexões lá, e passou. Paula Rito, inclusive formada aqui na UFBA.
E hoje é professora na UFMG, lá no departamento de psicologia. E aí eu fiquei pensando, né, eu agora na universidade pública, né, como docente na universidade pública, depois aí de um período de 7, 8 anos como professor na iniciativa privada, eu tenho dúvidas de como que funciona a proposta e proposição de programas tutoriais na universidade. Essa seria uma possibilidade, né? A gente que propõe, a universidade que propõe, a gente dialoga com quem? Bem, Sônia tem aí toda uma trajetória, né, na administração central da universidade, não tenho dúvida de que vai conseguir colaborar aí para trazer sentido para essa minha pergunta. Mas veja, né, pensando nesse encontro de saberes, né, e esse programa, né, chamava Conexões de Saberes, então todos esses conceitos que aparecem nesses textos, né, tradução, construção de inteligibilidade mútua, condições equânimes de diálogo, né, criar institucionalidade para que mestres e mestras, né, de saberes tradicionais e ancestrais possam estar dentro da universidade, ocupando lugares, recebendo o salário que professores, doutores, né, no formato ocidentalizado também podem e tal. Isso tudo já existe há tanto tempo na universidade, em várias formas de programas, ações e etc. Né? O IPS, por exemplo, estou chegando agora, mas entendi que ele tem a tal da cátedra, né, que é protagonizada ali, sobretudo, pelas professoras do serviço social, em que elas dialogam, né, com mestres e mestras quilombolas e indígenas que estão, né, dentro desse campo e são chamados. Elas se inspiraram nisso que o José Jorge de Carvalho experimentou lá na UNB. Né? Lá na UFMG também tem o programa, um programa transdisciplinar, a formação transversal em saberes tradicionais, em que os alunos das distintas graduações e pós-graduações podem se matricular nesse programa e fazer essas disciplinas com mestres e mestras, enfim, quilombolas, de terreiro, indígenas e por aí vai. E eu pensei muito no PET, né? Um programa de educação tutorial, né, de fortificação da trajetória de estudantes populares, favelados, negros, quilombolas, indígenas. Tem o PET indígena aqui, né? Isso eu já fiquei sabendo. Né, mas pensei nesse PET voltado também para as questões da negritude, sobretudo dentro do território soteropolitano. Então é isso, falei demais, mas queria dizer que, primeiro, obrigado por ter me ofertado essa literatura do Rufino. É uma coisa que me encantou profundamente, a forma como ele escreve, a forma como ele fala, né, a envergadura revolucionária, né, da teoria crítica e emancipatória que ele coloca, que dialoga muito com, né, o que eu entendo também como um projeto de libertação do feminismo negro, feminismo, né, caribenho, decolonial e tal. Então, é isso. Posso falar eu ou tem alguém na minha frente? Olha só, eu tenho um montão de coisas para dizer, eu não vou dizer tudo de vez não, senão vai ficar longo. Primeiro, eu queria só trazer para vocês que a ideia, né, de Exu, da energia Exu, né, do candomblé, ela, na verdade, é uma compreensão mítica que atravessa a humanidade, né? A gente tem em Hermes, na cosmogonia grega, né, arcaica, pré-cristã, né, o mito de Hermes, né, que é maravilhoso. E as definições são muito parecidas, né? Ele é o deus da viagem, dos viajantes, ele é o deus, ao mesmo tempo, dos ladrões, mas também é o cara que define, é o cara da palavra, né? Da oratória, né? Da lira, né? De uma outra música. Apolo era irmão dele, né? Apolo fica pirado, né? Com ele bebê, ele rouba o gado do irmão, né? E ele inventa ainda por cima umas sandálias mágicas, né? Que ele podia ir para qualquer lugar. É fascinante. Eu amo a ideia, né? Quando não conhecia, né? Exu, eu me encantava, já era encantada com que vai ter uma outra versão não só na mitologia grega, mas também na romana, né? Então tem coisa aí para explorar, porque eu acho que essa performance, né? Essas questões trazidas, né, por Exu,
elas são, na verdade, questões atávicas da humanidade, né? De não pensar no quadrado, né? De pensar no divergente, de pensar... Essa metáfora da encruzilhada, ela é extremamente importante. Porque na encruzilhada você tem uma decisão a tomar, você tem caminhos alternativos, né? E a sensação de perdido, né? Que termina levando você para diante. No que você está na encruzilhada e perdido, a única coisa que você tem que fazer é ir para frente, né? É escolher um dos lados aleatoriamente, muitas vezes, né? O que destrói os cânones da ciência moderna de uma maneira brilhante, né? Essa ausência de certezas, a ciência moderna ela fala da dúvida, mas ela fala da dúvida de uma maneira muito categorial, né? Muito organizada, né? Vamos duvidar, mas pero no mucho, senão a gente se perde, né? Então, acho que isso é um lado aí que eu acho bacana, né? Para a gente pensar, para quem não conhece. Essa questão que Vitaílma trouxe de provocação e que provocou direitinho o Ricardo, né? Nessa coisa da pedagogia, do currículo, né? Como é que a gente vai fazer? A gente está com uma pesquisa aí que os professores, inclusive, os meninos têm muita dificuldade, né, de acessar professores para fazer entrevista, falando dos meninos de PIBIC, né? De dar uma informação, porque a ideia é... Bom, tudo bem, o IAC é um lugar dito de uma nova pedagogia, um novo jeito. Como é que faz a avaliação? Nós tivemos essa discussão conversando sobre o curso de subjetividades nessa edição próxima, né, no pequeno grupo aí que foi criado em torno da disciplina, para conversar como é que pode ser diferente. Porque não adianta você ter lido tudo isso e não chegar no chão da fábrica. Isso não me convence, né? Se você mantém todas as formas, se você mantém a natureza das relações hierárquicas, né? Se você mantém a prova, se você mantém a aula... Olha, eu nem sou contra a aula magna. A aula magna que eu chamo é assim, um professor falando. Não sou contra isso. Eu acho que tudo tem lugar. Depende de por quanto tempo ele toma a palavra, né? Eu acho que todo mundo, se é democrático, todo mundo tem direito, tudo bem. Mas, assim, eu tenho essa preocupação. Eu tenho essa preocupação porque acho que a gente precisa realmente inaugurar coisas. Toda vez que a gente estiver planejando um curso, pensar duas vezes se aquilo que a gente está falando não era caminho já caminhado, né? Vamos nos colocar de novo pensando na encruzilhada, tipo, e agora eu vou para onde? Tá? Então, acho que essa preocupação com a pedagogia eu acho central, porque não adianta discursos só, gente. Tem que ter pragmática. Tem que ter uma coisa que aconteça diferente. Agnes, já te deixo falar, eu vou só falar um negócio aqui, porque senão a véia se perde. A outra coisa, eu tenho que falar do PET, mas eu posso deixar para depois, porque eu já anotei aqui, mas eu queria falar uma coisa ainda dentro disso, que é o seguinte. Eu acho que a gente ainda está numa visão bem preliminar desse encontro de saberes, Raul, mas muito preliminar, e eu vou ser horrorosa e dizer cosmética, entendeu? Porque ela ainda é bijuteria. A gente faz o quê? Me diga aí. Agora virou moda os mestres de saberes serem doutor honoris causa. Lindo, maravilhoso. Isso começou lá atrás. A UFBA já fez isso com Armandinho, fez isso com Caetano, fez com Maria Bethânia, fez com um monte de gente que não tem formação. É que no caso de Caetano, nem acho que ele não terminou o curso de filosofia, não. Mas, assim, faz com os mestres de saberes, a UFRB tem feito isso. Mas isso é só uma parte da coisa, é um reconhecimento legal, mas tem mais coisa. No que você vai, né, assim, aumenta a coisa da perfumaria, você tem
um avanço, isso eu acho um avanço, que é os editais para mestre de saber. Isso eu acho um genuíno avanço, né? Porque você agora bota em pé de igualdade pessoas que vêm do exterior, né? Porque agora, se você olhar um dos programas de pós-graduação ao qual eu faço parte, você chega a ficar assustada como é que aquilo é um celeiro de professor estrangeiro, né? Como se isso resultasse realmente em uma consequência, em uma, sabe assim, né? Parêntese, Vitaí, mas você viu quem é que vem, faz parêntese e fofoca. Você viu quem é que está vindo dar a primeira aula, a aula inaugural do programa? É um pessoal da inteligência artificial. Vamos lá, viu? Vamos lá ver o que é isso. Eu estou preocupadíssima. Preocupadíssima, vírgula. Eu quero assistir esse negócio. Né? Eu acho que é interessante a gente ver, né? Bom, só para fechar isso, eu acho que é um avanço, e isso fecha um pouco a intervenção que eu fiz, porque ainda estamos no nível da perfumaria, no nível da cosmética. Só vai funcionar na hora que um estudante diga e reconheça que ele não está ali apenas com um a mais, entendeu? Como que as ações afirmativas, elas afirmem. A ação afirmativa não é acesso. É acesso também, né? Quando a gente fala de permanência, permanência não é economia, não é dinheiro, bufunfa, grana. É também. Mas a permanência ela se dá num contexto de diálogo, né? De aceitação, de interlocução com essas pessoas. E aí você falou assim, mas nem todo estudante que vem para a universidade tem o que oferecer à universidade. Não me venha com essa história. Não me venha com essa história, porque todo mundo tem algo a dizer sobre a vida real. Então, bom, baixei a mão, tem na coisa aqui, sair da coisa, tem Agnes e Izumi. Agnes. Bom dia, pessoal. Raul, querido, obrigada pela oportunidade, né, que você nos deu de ler esses textos. Eu não conhecia esses textos antes e, assim, eles me tocaram de variadas formas, né? Retomei vários debates, várias questões com as quais eu lidei na vida como jornalista, como professora, né? Acho que estamos nesses desafios aí que você traz, que os textos colocam de variadas formas. Vitailma, né, tocou aí no ponto do currículo, né, dos conceitos, dos autores, do que a gente está fazendo nas universidades. E eu acho que, sem dúvida, ainda que seja fundamental a presença de pessoas negras, indígenas, de todo mundo, sem mexer nos currículos, a gente fica no meio do caminho, né? Até porque a gente pode ter um mundo de pessoas negras que nem sabem que são negras, né? Conheci infinitas na minha vida. E é preciso trazer outras perspectivas para dentro da universidade. Quando eu estava fazendo doutorado, numa fala assim, né, eu conheci o trabalho de uma colega e o título, né, da dissertação que ela escreveu nunca me saiu da mente, que é o seguinte: quem educará os educadores? Então, acho que a gente vive essa questão. Quem educará os educadores, né? A gente está no momento de reposicionamento da extensão nas universidades brasileiras, né? A curricularização da extensão. Todas as universidades foram convocadas, né, a tornar pelo menos 10% da carga horária de todos os cursos de graduação com perfil extensionista, ou seja, dialogar com o mundo que está fora da universidade. Eu participei de muitos debates na minha universidade sobre isso, com pró-reitoria de extensão, com colegas. A disciplina vai ser extensionista, a gente vai trazer um projeto aqui e tal. E o que eu vi muito claramente, né, é que na concepção de extensão de muitos colegas, possivelmente da maioria, extensão é a universidade boazinha levar a luz para os ignorantes que estão lá fora. Percebe?
Então, se a gente não consegue ainda dar esse passo, né, entre muitos colegas, de que há saber, há conhecimento lá do outro lado, né, e a gente quer trocar, dialogar e ainda mais, né, Raul, remunerar. Então, a gente tem muita coisa para avançar para chegar nesse ponto. E eu acho que é mexer muito nas cabecinhas das pessoas que estão nas universidades. Eu acho que a gente precisa muito. Esse seu ponto da remuneração, né, não é só ir lá e falar, eu acho que é muito sério, né, e eu penso sobre ele há muito tempo. Encontrei em trabalhos de colegas da história oral muitos debates sobre isso, porque o pessoal da história oral entende, né, aquelas pessoas que cedem as entrevistas como participantes da pesquisa. E, portanto, não é só alguém que eu vou lá, exproprio do conhecimento, produzo o meu trabalho, né, me beneficio simbolicamente, financeiramente com isso e nunca mais volto. E a gente faz isso demais. Como pesquisadores, como artistas, como jornalistas, a gente faz demais. Tem um livro do professor Antônio Montenegro, da História Oral de Pernambuco, que ele repete falas de senhoras do Maracatu, né? Dizendo, esse pessoal vem aqui, né? Ouve tudo, pergunta, aí some, depois volta, já está com carrão, depois volta, já está... Né? E essas pessoas que têm o conhecimento continuam lá numa situação de precariedade, né? Então, essas coisas, pensar sobre essas coisas, me fez rever muito o que eu fazia como jornalista, por exemplo, né? Ia lá, ouvia as histórias, botava nos textos, ganhava meus prêmios, meu aplauso, e a vida dessas pessoas. Eu estava colaborando de que forma, né? Como pesquisadores, acho que a gente também precisa pensar sobre essas coisas, né? Então, acho que tem muitas questões aí muito sérias, né, que você traz. E como último ponto, eu vou essa semana para uma banca, né? Uma estudante lá da UFOP me convidou, e ela fala sobre luto. Ainda é um momento inicial, né, dessa pesquisa, e aí me chamou a atenção como o modo dela, né, de pensar o luto, de tratar nesse memorial, e depois com o produto que ela vai fazer, um conjunto de podcasts, é tão eurocêntrico, né? Porque ela entende a morte e todo esse processo apenas no viés da psicologia e da psiquiatria. E aí o que eu vou levar para ela, né, inspirado em você, Raul, será que a gente não pode também, nesse podcast, nesse trabalho, né, pensar como os iorubás entendem a morte, que é uma passagem, né? Vestem branco, não preto. Será que a gente não pode ler, falar sobre o Quarupi, né? Lá do Xingu, e buscar outros modos, outros conhecimentos que são gestados aí no mundo que a gente vive e que não são só a psicologia, a psiquiatria, que já é um viés de patologizar a morte, né? E o luto, que a gente sabe é muito comum entre nós, e a morte é parte da vida, né? E eu acho que quando a gente olha para outros modos de entender a vida, outras epistemologias, né? A gente pode se beneficiar e nos nossos trabalhos fazer isso. Então, te agradeço, Raul, já estou me beneficiando aí desses debates que você está trazendo. Agora a gente tem Zoom e depois Jamile. Olá, bom dia. Eu não sei nem por onde começar, porque é uma efervescência, parece uma panela e o milho vai estourando, as pipocas, né? Mas, assim, várias falas aí me tocaram e me fizeram refletir sobre identidade. Eu tive a oportunidade em 2003, por várias questões, de conhecer 2 lugares, né? Conheci o Japão e conheci a Itália. Conheci um pouco do Japão e conheci um pouco da Itália. E são culturas muito diferentes, mas todas essas culturas, elas compõem a nossa cultura. E a maneira como se vive, a maneira como
se pensa, se comporta, se produz, são muito diferentes e são muito adaptadas às suas próprias realidades. Teve algo que me encantou muito, que foi La Pietà. E Freud, ele observava muitas obras de Leonardo da Vinci. E ele escreveu o Complexo de Édipo baseado em La Pietà, porque ele notou que o rosto de Maria era muito jovem, se comparado à idade de Jesus. E nesse processo de construção, a gente assume esse complexo de Édipo como uma verdade que cabe a todos, né? Mas aí vem Exu e fala dessa dúvida, e fala das outras realidades, e fala das mudanças, e para mim fica muito essa questão da nossa identidade brasileira, da nossa cultura, o que nós fazemos com nós mesmos. E nisso eu me recordo muito de uma experiência bonita que eu tive na época, quando eu estava trabalhando, de um estudante mais velho, ele, agricultor, e ele me chamou lá na sala para eu ver a horta, porque tinha nascido uma abóbora. E aí eu fui, né? E eu fiquei encantada realmente com o que aquele estudante, com o conhecimento que ele traz da vida dele, das experiências dele no sertão, conseguiu fazer, porque o solo de lá do campus, do centro de ensino que eu trabalho, era areia, minha gente. E ele foi com pallets, ele foi montando um caminhozinho e ele foi colocando várias espécies de plantas que são amigas e que se ajudam. Meio que ficou parecendo uma floresta ali. E ali ele conseguiu regenerar o solo, aquela areia virou terra fértil. E dali nasceu uma abóbora, sabe? Então, assim, veio do senso comum aquele conhecimento, entrou na universidade e aquele projeto dele é um projeto que ele vai comprovar a eficácia daquele estilo de plantação numa perspectiva científica. Então, é esse dar as mãos da universidade com o nosso saber, né? Porque senão vira disputa de saber o que o Ricardo colocou, que é muito pertinente, o que Pró-Sônia, Letícia, Pró-Georgina já colocaram. Não existe uma hierarquia entre saberes, né? A gente não pode disputar, porque todos os saberes são importantes. Mas eu acho que quando a gente coloca feminismo negro, e aí diz assim, é uma literatura política, não é incomum eu escutar isso, né? É uma literatura que, na verdade, fala da nossa realidade, da nossa vida, do que o nosso povo brasileiro passa. E aí eu acho que, às vezes, esse nosso fazer ciência, essa universidade que a gente sonha em construir, é uma universidade que tem todos esses grilhões do colonialismo, porque fomos um país colonizado, e o que era natural nosso, original nosso, foi destruído, né? A cultura indígena, enfim, nossa história começa a ser contada quando outros chegam aqui, mas a gente não tem tantos registros dos originais que estavam aqui. E o que a mulher negra passa e ela escreve, ela fala da realidade dela, né? A gente tem todo um arcabouço teórico que diz do desenvolvimento humano, mas o desenvolvimento humano de um europeu em uma determinada região é muito diferente de um desenvolvimento humano de um japonês em uma determinada região, que é muito diferente do desenvolvimento humano de uma mulher periférica.
Então, assim, tem algo da humanidade que nos atravessa, que é comum, mas tem algo que é específico de nossa realidade. E aí parece que a gente está brigando para que a nossa realidade seja aceita por nós mesmos dentro da universidade. Não sei se eu estou me fazendo entender, porque foram coisas que foram brotando dentro de mim e ainda é um pouco confuso para mim. Mas, assim, quando a gente fala desse eurocentrismo, desse norte-centrismo, como a gente fala de como a gente é consumido por essa lógica capitalista de produção, né? E aí a gente também não valoriza, a gente valoriza essas coisas todas que nos massacram, que atravessam a nossa história, porque nós somos um país colonizado. E a gente precisa descolonizar na nossa mente nossos mecanismos todos de controle, de docilidade dos corpos. Porque, por exemplo, quando a gente se depara com uma estudante trans que vem com toda uma ferida, com toda uma realidade, a gente, como universidade, a gente não sabe lidar com isso. Em muitos momentos, as pessoas se desesperam. Porque não sabem lidar, não sabem acolher, não conseguem acolher, né? É muito difícil a universidade lidar com tantas diferenças. A universidade ela é muito hermética, tanto assim que é muito mais fácil uma pessoa que tem um currículo fechado passar em um concurso para docente do que uma pessoa que fez um currículo totalmente interdisciplinar e dialogou e passeou por várias formações. Então, assim, quando a gente fala dessa colonialidade, dessa necessidade da gente se descolonizar, o que a professora Sônia fala é muito importante, porque assim, não adianta a gente só ficar pensando nisso e a coisa não chegar no chão de fábrica, sabe? Então eu vou deixar vocês à vontade, porque vocês também me mobilizaram muito. E eu não sei se eu fiz uma pergunta, mas eu estou compartilhando minhas angústias. Obrigada. Ok, obrigada, Izumi. Vamos. Bom, depois aí, Raul, se quiser faz, ou quem quiser faz comentários sobre tudo. Jamile. Jamile e depois Vitailma. Oi. Dá para ouvir, gente? Tá. Gente, essa plataforma é babada. Então, bom dia de novo. Raul, que lindeza lhe escutar, viu? Eu só quero lhe avisar que se tudo der certo, no próximo ano eu vou te fazer um convite para você ir um dia lá no componente de diversidades, viu? Olha, eu já querendo me aproveitar aqui. Então, eu já havia lido, né? Eu já li a tese de Rufino, e Exu é isso mesmo, né? Exu é o movimento, é a transgressão, é indisciplina, mas é disciplina também, né? Exu abre caminhos e traz a gente para o sentido do quebrar as barreiras, do romper com tudo que traz o impedimento ao acesso à educação menos desigual. Acho que ainda dá para falar em menos desigual, né? Tentar falar em menos desigual. E essa necessidade de romper barreiras vem um pouco com o que o Rufino já traz na tese dele, que é o que ele chama de eboepistêmico, né? É o eboepistêmico, né? O que é o eboepistêmico? Ele vem trazer com a ideia da transgressão e da purificação. Eu acho que essa purificação está muito relacionada com o eurocentrismo da nossa epistemologia, o eurocentrismo do nosso currículo, o eurocentrismo dos nossos cursos, né? E esse eboepistêmico é muito necessário. Tem uma outra
uma autora que eu gosto muito, que é Lívia Santana, né? Lívia, que é promotora, uma das mulheres negras mais influentes do mundo, e é baiana, né? Lívia Santana Vaz. E aí ela tem um livro, ela tem alguns livros, um livro dela muito interessante, é A Justiça e a Mulher Negra, e ela fala no epistemicídio, e traz um pouco dessa questão também, de como a gente sofre, é um verdadeiro epistemicídio, né? E, infelizmente, ainda pouco se fala na questão do epistemicídio, ainda é algo, né, que ressoa de um modo diferente dentro da própria universidade, né? E eu estou falando isso de um modo geral, não necessariamente da UFRB, nem UFBA, mas de um modo geral mesmo dos currículos do Brasil. Então, aí eu vou trazer rapidinho 2 experiências, assim, por exemplo, o meu componente, que é diversidade, cultura e relações étnico-raciais, né? E a gente ainda vive um embate dentro da universidade para tentar reformular a literatura que é trazida, né, para a sala de aula. Então, infelizmente, ainda tem professores que mantêm a tentativa de trazer a perspectiva cultural somente pensando na viagem dos Ingus, lá no século anterior. Não, mas, com todo respeito, a gente precisa entender também Exu nas escolas, Exu o ano inteiro, Exu na universidade. Não adianta falar de diversidade cultural e pensar na diversidade cultural da Europa e não trazer a da Bahia, né? A do Recôncavo. Então, o que eu tento fazer dentro do meu componente, por exemplo, é trazer a galera para a sala de aula. Então, trago para a galera pai Gilson, mãe Zilda, né, para fazer a roda, porque eu estou mediando aquele componente, mas eu não tenho alguns locais, eu não consigo acessar alguns locais que essa galera vai conseguir falar. E eu acho que passa um pouco por isso, né? E, por vezes, a gente escuta, mas isso é conteúdo? Né? Já escutei, né? Mas isso é conteúdo? Ah, Jamile, olha, eu sou mais conteudista, eu não sei como vai ser dividir esse componente com você, né? E aí a gente segue enfrentando essas barreiras que estão dentro da própria universidade. Então, é isso, educar educadores. E estou dentro disso, porque todo dia eu tenho que me desconstruir. Todo dia algum estudante me ensina algo novo, né? Referente a essa transgressão, alguma leitura nova que a gente tem que trazer. Então, acho que isso é um momento interessante. Um pouquinho antes da pandemia, também a gente fez um encontro de mulheres rezadeiras e sambadeiras de Santa Amaro, né? Foi um momento lindão, assim. E aí a gente ficou pensando, poxa, isso tem que acontecer mais vezes, né, dentro da universidade. Cachoeira também tem alguns desses movimentos, né, para que a galera entenda que a comunidade externa ela tem tanto a acrescentar quanto a interna, né? Pronto, então eu acho que são muitas contribuições, não vou me alongar demais. E perguntar, Raul, tu foi para uma homenagem a Exu na quarta de cinzas, querida? Olha, perdeu. Então, foi uma coisa muito linda. É um movimento cultural que acresce demais. É um movimento cultural tradicional, festivo. Eu acho que aquela homenagem a Exu que acontece todos os anos, ela vem quebrando também, né? Vem chamando a gente para entender que Exu não é diabo, que Exu é transgressão, é indisciplina, e a gente tem muito que aprender com esse movimento cultural, né? Eu acho que a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, ela puxa a gente para essa questão. E nesse movimento mesmo da Quarta de Cinzas, né, eu conversando com algumas pessoas, e eu ouvi assim de um senhor antigo do movimento, né? Ele disse assim: eu sou o preto velho que as crianças têm medo, né? Eu sou Exu o ano inteiro, né? Então, assim, abrir os olhos para isso, entender isso e mergulhar nisso. Se me deixar falando, eu vou ficar fazendo umas viagens aqui. Mas, assim, obrigada, viu, Raul, por trazer aí a sua fala também. E é isso, vamos compartilhando aí. Tentar fechar. Obrigada, Jamile. Me diga uma coisa, Vitaíma tinha levantado a mão, abaixado a mão, levantou de novo. E agora estou eu inscrita. Foi sem querer.
Foi sem querer. Sem querer? Bom, então sou eu. Não, eu fiquei de falar sobre o PET, né? Que eu acho que é uma experiência importante. Assim, o PET tem uma história pouco... Como é que eu digo, meu Deus? Não é muito elogiosa para ela mesma, né? Para o projeto. Para vocês imaginarem, quando o PET nasceu, ele era Programa de Educação Tutorial, certo? E como eram chamados os estudantes? Repare que eu não estou falando do PET Conexões, estou falando de um PET branco. Os estudantes eram chamados de petulantes. Entendeu? Não, mas ouça, não faça essa cara não, Raul, que tem motivo. Se estava querendo... O que era o PET? O PET era uma estrutura bolsista, eles tinham uma boa bolsa, o professor também tinha uma bolsa, né? Tinha, inclusive, um vice-coordenador, podia ter, e assim, luxo para todos aqueles, né? Então, você fazia uma seleção, os estudantes se matriculavam e eles tinham um currículo sobre o currículo. Nisso tinha viagem, tinha dinheiro para fazer apresentação fora, tinha um monte de coisas. E o professor, que era o responsável, o coordenador, ele, imbuído da criação dessa elite dentro das universidades, ele dava pilha nisso. Eu conheço gente, né? Porque aí, de onde veio o apelido petulante? Dos que não eram do PET. Porque os que falavam na sala de aula, os que tinham as melhores ideias, os que tinham recursos, os que tinham tudo, eram os estudantes do PET. Bom, passam-se anos, vem o quê? Governo Lula, ações afirmativas e vem a ideia do PET Conexões de Saberes. Tanto que eu acho que o PET acabou. Esse PET de elite acabou. Eu não ouço mais falar. Acho que não tem. O PET Conexões foi uma experiência importantíssima, né? E que na base, para ser bem econômica e usando palavras que não são normalmente muito utilizadas nesses casos, que implicava o quê? Na formação de elite, sim, mas de uma elite negra, de uma elite indígena, né? De uma elite quilombola. Então, os programas, eu tive a situação de ser, quando eu trabalhei na Proreitoria de Extensão, o PET era ligado à Proreitoria de Extensão, isso foi antes de eu trabalhar nas ações afirmativas, eu fiz uma passagem pela Proreitoria de Extensão. E lá eu fui convidada para coordenar, junto com uma professora de letras, o Conexões de Saberes, né? Algumas práticas eu não estou de acordo, né? Algumas coisas que eu vivi lá, eu não estou de acordo, porque essa ideia, embora a gente use a palavra elite, eu acho que ela é perigosa. Ela é perigosa porque é um destaque das pessoas e uma compreensão de que tem outros abaixo de mim, né? Eu acho que a lógica não é essa. A lógica, ao menos a que eu defendo, é uma lógica mais comunitarista, uma lógica em que você tem o saber e você partilha o saber, e não necessariamente que você cria um grupo de estudantes, seja branco, indígena, o que for, como uma elite destacada do conjunto da universidade. Não acho isso são. Isso aconteceu com Conexões de Saberes que eu participei. Eram muitos estudantes, não eram poucos, não. Era uma pá de gente. Eu fui num encontro do Conexões de Saberes no Rio de Janeiro, que a gente fez isso no estádio, gente. Pense aí. Era gente para dar de pau. Eu nunca vi tanta gente na minha vida, né? Enfim, a iniciativa, é claro, definhou, continuaram alguns PETs, aí não sei exatamente como, muita gente boa e ruim se tornou coordenador do Conexões de Saberes, sem dar o devido respeito a um programa dessa natureza, né? Produtos, inclusive, de baixa qualidade, eu acho. Teve umas iniciativas que eu não concordei, não
não acolhi. Agora, eu acho que a gente tem que batalhar e lutar pela volta do Conexões de Saberes. Entendeu? Porque ele é uma oportunidade a mais e de uma interlocução de outro tipo. Esses alunos, por exemplo, tinha uma parte do Conexões que eu achava ótimo, que era você deslocar esses estudantes para dentro das escolas públicas, suas escolas de origem. Né? Que foi uma coisa, uma compreensão que a gente usou num projeto que o OV teve, logo o primeiro projeto que nós tivemos aprovado pela FAPESB, que a gente ganhou um prêmio por conta disso, porque era uma interlocução entre a universidade e o ensino médio. Né? Fizemos isso em 4 cidades, fizemos em Salvador, 3 cidades fizemos em 2 escolas em Salvador e 2 escolas em 2 cidades do Recôncavo. E foi uma maravilha esse projeto, né? A gente teve um saldo extremamente positivo, inclusive de formação. Na base desse projeto está a criação do observatório, só para vocês imaginarem, né, o que foi de profícuo e de longevo, né, de alternativas que caminham. Mas, enfim, eu acho que, dentre aí as pautas que a gente tem de discutir, eu estou aí com uma pauta enorme com a coordenadora, a pró-reitora de Ações Afirmativas da UFBA, e eu acho que a gente precisava fazer essa interlocução aí para ver como as universidades, via Andifes, né, via suas organizações aí, podem pressionar pela volta do Conexão de Saberes. Isso eu acho fundamental, né, porque é como se fosse assim, uma brigada para dentro e para fora, entendeu? Tanto você pode fazer interlocução para fora como coisas para dentro. Uma última coisa que eu vou falar é assim, rapidão, cometa. Eu estou lendo um outro livro que se chama Inteligência das Plantas e me lembrei muito de você, Raul. Porque, imagine, é uma coisa que os caras nunca ouviram falar de candomblé, nem de planta, nem coisa nenhuma, né? Mas é uma discussão de 2 italianos sobre essa ideia babaca que a gente tem de dizer que o mundo vegetal não funciona, né, com inteligência. Né? Então, eles usam, inclusive, achei lindo isso, quando a gente acha que alguém não vai mais viver, a gente diz que a pessoa está em vida vegetativa, né? Então, ele começa o livro falando disso. Por que vida vegetativa é quando a pessoa não... O cérebro não funciona mais, as funções não funcionam mais. E a discussão toda é essa, da inteligência das plantas. Né? E como... E me lembrei de você, porque um terreiro não vive sem roça. Não existe. Acabou a roça, acabou o terreiro. Né? Ou, se não acabou o terreiro, você tem que replantar a roça para poder o terreiro existir. E nisso tem toda uma relação, e isso ele faz de uma maneira muito bela, que é a discussão sobre essa nova compreensão sobre as plantas, uma interlocução sobre, vocês estão vendo que eu estou ligada em ecologia, né? Uma compreensão sobre mudanças climáticas, né? Sobre essa possibilidade tão terrificante, né? De um mundo sem vegetais e sem muitos animais, isso tudo que está acontecendo, e o que é que a gente pode fazer e deve fazer, né, nesse sentido, né, de uma retomada dessa outra compreensão sobre a natureza. Né? Então, estou muito ligada nisso daí. Enfim, não tem nada a ver com a psicologia, graças a Deus. Viu, Ricardo? Só para você ficar feliz. Ó, eu vou dar a palavra para Raul, e vamos ver se a gente... Eu tenho uma reunião às 3h da tarde com Tereza, quer dizer, 3h daqui. Né? Então, está quase chegando. Já avisei a ela que eu posso atrasar um pouco, mas eu queria ouvir Raul aí e ver como é que a gente dá continuidade a tudo isso. Vai lá, Raul, pega a bola. Eu vou tentar, então. Eu anotei muita coisa, meu papelzinho encheu de novo. Mas eu vou... Algumas coisas a gente já superou, então eu vou tentar ser sucinto. Né? Então, Jamile trouxe um monte de coisa. Mas veja só, é que a gente pensa... Vitayuma também, a gente pensa
nos conhecimentos acadêmicos, né, nessa disciplinaridade dura, de uma forma muito mais fácil de lidar. É mais tranquilo para as pessoas que gostam de ser disciplinares, né? Que conseguem ser disciplinar no sentido de que elas vão construir algo que está pronto, né? E vão enquadrar tudo naquela caixa. O que não tiver naquela caixa não cabe, está fora e tudo bem, é aquilo mesmo e segue a vida, toca a vida. É fácil você estabelecer um protocolo, uma dimensão, a gente só vai até aqui, né? É muito diferente, o sentido oposto é muito diferente, né? Ampliar essas possibilidades é algo muito difícil de fazer. É muito difícil de fazer. Primeiro porque dificilmente a gente vai conseguir enquadrar determinado saber tradicional em uma disciplina específica. A gente não vai conseguir fazer isso. A gente não vai conseguir fazer porque a perspectiva é transdisciplinar, a perspectiva é outra. É uma perspectiva que, inclusive, às vezes é intraduzível para a universidade, né? É intraduzível para a academia. Algumas delas, inclusive, nem querem ser traduzidas para a academia porque nem consideram a academia como espaço válido, né? Aí é o movimento de fato oposto. É o movimento de dizer, tá, mas eu não quero que você leve isso para a universidade não, porque para mim a universidade não diz nada. Para mim não tem validade nenhuma o que a universidade está fazendo. Você vai levar isso para lá para quê? Né? Então, assim, tem determinadas coisas que a gente precisa ter coragem de dizer, bom, mas isso aqui, de fato, a gente não vai conseguir enquadrar, não vai conseguir encaixotar. Né? Então, tem muito dessa particularidade do saber tradicional não ser enquadrado. Né? O corpo como lugar poético, sim, um pouco disso também que Ricardo traz. O professor Rufino ele fala disso, né? O professor Rufino tem uma ligação muito forte com a capoeira e ele estabelece esse corpo como um lugar poético, sim, né? Então essa é uma das características do que ele formula, né? Do que ele produz, e ele acha que esse lugar, essa possibilidade do corpo como esse lugar de enfrentamento é de fato possível, precisa ser valorizado, potencializado e vai servir como lugar de enfrentamento de fato, né, do colonialismo. Então tem tudo a ver, talvez, com as questões do feminismo negro, com o fato de que os corpos são rebeldes, né? Então as subjetividades são mais amplas do que o que a gente considera nas nossas categorias analíticas. Então assim tem tudo a ver. Sobre a cátedra, uma informação sobre a cátedra que tem no IPS, ela não foi só inspirada no Encontro de Saberes, não. O professor José Jorge teve participação na construção, inclusive. Né? Ele teve junto com as professoras Elizabeth Pinto e a professora Marina Silva construindo esse processo da cátedra, né? Que hoje são signatários da cátedra o IPS, a Escola de Direito, a Escola de Teatro e o IAC estava em vias também de assinar, né, de ser signatário da cátedra. Então, assim, é um processo que, sim, foi centralizado ali nas figuras da professora Elizabeth e da professora Marina, mas que isso se amplia, né, especialmente porque elas conseguiram estabelecer ali uma relação muito,
muito próxima e muito de orientação de povo cigano, de ribeirinho, de quilombola, tem tudo ali organizado e orientando aquele processo. Então, é um, bom, um bom ponto de partida, né? Porque, assim, de fato, hoje o que a gente tem é muito da perfumaria, assim, né? Eu concordo com a professora Sônia de que existe dentro dessas iniciativas, né? O próprio encontro de saberes que ainda arranha ainda a superfície, né? É uma iniciativa que é a possível, né? Para mim é a iniciativa possível de momento, mas também para mim funciona como uma fresta na porta que abriu e a gente botou a pontinha do pé e a gente não quer mais tirar o pé de lá, né? A gente não vai mais permitir que essa porta feche. Eu acho que é uma responsabilidade nossa, inclusive aqui também, não permitir que essa porta feche. Abrimos essa porta aí com essas possibilidades, inclusive tem uma diferenciação, né? A UFBA abriu o edital de notório saber, que é diferente do caso do doutor honoris causa, né? Porque o título de doutor honoris causa não confere para esse mestre, esse doutor, no caso, a possibilidade dele atuar como professor visitante ou como professor substituto, mas a titulação de notório saber, sim, a notório saber permite, né? Então, são coisas distintas, né? E é importante dizer que a UFBA já começou esse processo também. E deixa eu ver mais aqui sobre extensão. A Agnes falou sobre extensão. E assim, a questão da extensão para mim é que a extensão não pode virar um gueto, né? A gente não pode colocar os saberes tradicionais apenas dentro das extensões, porque aí a gente acaba de novo enquadrando, encaixotando num lugar que, enfim, é apenas um lugar. A academia, se ela quiser mesmo ser atravessada, ser permeada pelos saberes tradicionais, ela precisa estar no tripé. Precisa estar, inclusive, na pesquisa, no ensino, na extensão, entendeu? E assim, é importante. Eu também tive alguns relatos de extensão, alguns dos que eu participei, inclusive, que apontavam nesse mesmo caminho que você falou. Tem gente hoje que não quer conversar sobre nada do seu saber, do seu fazer, da sua tradicionalidade, porque a universidade simplesmente foi lá, pegou alguma coisa, não trouxe nada de retorno, né? Então, para eles, não faz mais sentido. Às vezes é só perda de tempo. É um tempo que podia ser precioso. Um tempo de estar na roça, um tempo de estar fazendo alguma coisa que fosse importante para a comunidade e que ele está abrindo ali, está dispondo ali para alguém que não vai dar retorno nenhum, sabe? Então, de fato, a extensão tem alguns problemas que precisam ser considerados nessa relação com os saberes tradicionais e com as comunidades, né? Bom, eu acho que é isso. Izumi levantou uma questão também, mas eu, assim, honestamente, eu não sei o que é que em relação ao que os brancos vão fazer. Eu, de fato, não tenho como dizer o que é que os brancos, como é que os brancos se comportariam para resolver essa questão da invalidação dos saberes tradicionais, né? Mas os não brancos têm muito trabalho pela frente. Os não brancos estão aí batalhando para poder ser reconhecido, para poder entrar na universidade, para permanecer, para pós-permanecer, que a pós-permanência também é importante para a gente precisa pensar o que é que acontece com essas pessoas também depois que permaneceram na universidade, né? Então, assim, é um processo bem, bem complexo, né?
os povos orientais, por exemplo, os povos indígenas, que são não negros, também sofreram em determinado momento essas dificuldades que a gente aponta no povo negro, né? O povo cigano também teve tem muita dificuldade de inclusão dos saberes dentro do universo acadêmico e, enfim, tem sido uma batalha constante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, sim, sobre o que fazer. Como é que a gente faz? Tá, como a gente faz, na minha tradição, a gente faz assim. Primeiro a gente pede licença a Exu. Depois a gente pede orientação para Exu. Né? E aí, não dá para ter medo de errar. Assim, vai ter coisa que a gente vai precisar fazer mesmo, Jamil. E tipo, com o nosso sentimento, com o nosso coração, com a carga que a gente traz da gente e com os outros também, né? O professor Rufino, ele fala que a gente precisa fazer uma alteração muito grande, muito forte, muito qualificada, muito orientada pela encruzilhada nos programas políticos institucionais das universidades, né? Porque se a gente não muda o currículo, realmente não vai acontecer a contento. Mas assim, enquanto não acontece a contento, não pode deixar de acontecer, não dá para acontecer nada, né? A gente precisa, nós que estamos nesses espaços e que estamos convencidos de que é importante ter outra postura, a gente precisa começar a ter mesmo. Vai lá e faz, chama mesmo um mestre para ir conversar, né? Eu ainda acho que a gente precisa mesmo fazer um movimento para que o Notório Saber seja algo mais simples, menos burocratizado, porque, inclusive, não dá para a gente esperar que as pessoas queiram vir para a universidade. A gente quer a contribuição deles e a gente ainda dificulta de novo a contribuição deles aqui, o acesso a eles, porque assim, o edital não pode ser um edital difícil, complicado. Foi uma das sugestões que eu fiz, inclusive, para o professor Milton Júlio, que estava participando desse processo de construção. Só precisa ser um edital simples, porque senão um mestre de saber não vem para a universidade. Né? Se a gente complicar, ele não chega, e aí a gente quer eles aqui dentro. A gente quer uma universidade diferente, a gente quer uma universidade forte, a gente quer uma universidade diversa, e aí a gente precisa facilitar os caminhos. Né? Então, para não me alongar, é isso. Né? A professora Sônia está aí já atrasada, né? Mas Exu é o avesso do avesso, viu, professora? E às vezes ele faz as coisas parecerem erro apenas para acertar e a gente ter certeza de que ele está nesse processo aí, dinamizando e construindo novas formas, novos jeitos, né, e outras possibilidades. Então, aqui eu agradeço, né, a oportunidade e é isso, acho que finalizo aqui. Bom, obrigada a todo mundo. Obrigada, Raul. Raul, como é que pronuncia seu nome aí? Igibaodê. Igibaodê. Esse é Sim, meu senhor. nome. Depois você me diz o que é isso, viu? Certo. Se puder, porque candomblé tem segredo, não pode falar tudo, né, não? Uhum, mas isso eu posso. E você pode? Então diga. Isso significa o vento que abençoa a casa do Senhor dos Caçadores. Isso foi um título que o Oxóssi me deu. Uhum. A minha casa é uma casa de Oxóssi e apesar de ser de Obaluaê, eu sou um Ogã confirmado para Oxóssi. E Oxóssi me dá esse título. O vento Muito que bem. abençoa a casa do Senhor dos Caçadores. Então, obrigada, Raul. Foi ótimo. Acho que deu uma avivada aí em várias coisas que a gente estava precisando botar na roda, né? Acho importante isso. E eu quero convidar todo mundo aí, vamos manter o nível aí de nossas reuniões, né? Com bem participação. Fiquei contente, nossa primeira reunião do ano. O OV está aí. Hoje de manhã, antes de começar a reunião, eu estava escrevendo
finalizando, né, de escrever a apresentação do 8º livro do Observatório. Então, vamos botar isso na editora nos próximos dias, né? Então, já estamos aí com um no forno, que tem, graças a Deus, um artigo do Dr. Ricardo, aí pensando loucuras, né? Vamos pensar maluquice. Então, tá bom. Bem-vinda, Fabiana, primeira reunião, Jamile, que está chegando aí no pós-doc. E vamos caminhar. Obrigada a vocês. Abrimos bem com o Exu, né, então? Isso, abrimos com o Exu. Nem tinha pensado nisso. Que lindo. Maravilha. Perfeito. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Obrigado, Maravilha. Raul. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigada. Não esqueçam que